Boa tarde, senhores deputados e senhoras deputadas. Eu queria enfrentar esse tema do empréstimo e eu queria, sobretudo, a atenção do líder. Eu havia lhe solicitado uma parte, mas não foi possível, para um conjunto de questionamentos que eu tenho com relação a esse tema da saúde fiscal do Estado do Ceará. Me parece que há uma incongruência entre o discurso do líder e o que está escrito na mensagem. A mensagem justifica o pedido de empréstimo a partir de um aumento perigoso do endividamento do Estado. Quem diz isso não sou eu, é a própria mensagem de Sua Excelência. No caso, quem assina a mensagem foi Sua Excelência Vice-Governadora, no cargo de governador em exercício. Eu queria aqui a atenção dos deputados e das deputadas. Veja-se o que está escrito na mensagem que justifica um pedido de empréstimo de 1 bilhão e 150 milhões de reais. O serviço da dívida para o biênio 2017 e 2018, quem está dizendo isso aqui não é o deputado da oposição, isso aqui é o governo. O serviço da dívida para o biênio 17 e 18 deve ultrapassar 2,5 bilhões, representando grande volume de gastos do Tesouro Estadual, sendo necessárias alternativas para a manutenção dos investimentos indispensáveis do Estado. Ao contrário do que disse o líder. De fato, isso aqui está correto. O líder chega e diz: estamos diminuindo o comprometimento do orçamento do Estado com a dívida. Não é o que os números dizem. Não só os números. Aqui está, na mensagem, dizendo o contrário do que o líder disse, que está havendo aumento do comprometimento do orçamento do Estado do Ceará com a dívida. O senhor disse que saiu de 60% para 42%. Pois bem, aqui temos, quando possível eu vou lhe dar uma parte. Se houver tempo, ele dá uma parte. Eu havia solicitado da última vez. Eu tenho, inclusive, imenso apreço ao debate. Uma coisa que as minorias políticas têm é apreço ao debate. Ótimo. Pois bem, eu queria dizer, sobretudo, àqueles que dão sustentação ao governo, que houve um aumento bastante significativo do comprometimento do Estado do Ceará com recursos para a dívida. Deste ano, de 2016 para 2017, encargos e juros saltaram de 423 para 460. E a amortização saltou de 600 milhões para quase 1 bilhão de reais. Eu repito, quase 1 bilhão de reais. Mas esse não é o principal problema, na minha avaliação. E eu queria mais uma vez aqui explicitar ao líder do governo, deputado Evandro, nós saltamos de 423 de encargos e juros para 460 e de 690 de amortização para quase 1 bilhão. Somando este ano, inclusive está escrito aqui, já na justificativa da mensagem, esse ano 1 bilhão e meio, ano que vem 2 bilhões e meio. 2 bilhões e meio. Mas há algo que me faz, inclusive, mais temeroso, pelo que eu não darei um voto favorável a esta mensagem. Qual seja, nós temos aqui um cheque em branco. O deputado líder ocupa a tribuna e diz... esta é a terceira vez que o governo Camilo Santana quer aprovar o empréstimo para alongar a dívida. Há duas questões, deputado Heitor, que eu queria aqui discutir. Nós sequer sabemos
quais são as taxas de juro. Sabemos que as taxas de juro do Brasil são as mais altas do mundo. As duas autorizações anteriores eram com organismos internacionais, que praticam taxas de juros menores que a do Brasil. Uma agência de financiamento alemã e um banco suíço. Agora o Banco do Brasil. A lei que o governador envia a esta casa, ela é por demais econômica. E a sua justificativa, apesar de correta, quando diz que é preocupante o endividamento do Estado do Ceará, e todos nós temos que estar preocupados, mas não diz, por exemplo, qual é a taxa de juros que vai ser praticada em se contraindo este empréstimo no Banco do Brasil. Mas há algo pior, e eu queria ler aqui para os senhores. O artigo 2º, ele dá como garantia a contrapartida, a garantia da União, cotas da repartição das receitas tributárias, estabelecidas no artigo 157, 159, e inciso 2º, complementadas pelas receitas próprias estabelecidas no artigo 155, 167, todos da Constituição Federal. Isso é de praxe. Mas tem um final no artigo, deputado Heitor. Bem como outras garantias em direito admitidas. Eu estou dando um cheque em branco. Eu não sei a taxa de juro e eu estou aqui dando quaisquer garantias em direito admitidas. Por exemplo, seria autorizado por esta lei a venda e a privatização de ativos do Estado, imóveis, por exemplo, para o pagamento desse empréstimo. Em outras palavras, se a gente aprovar do jeito que está, nós vamos dar como garantia ativos do Estado do Ceará que poderão haverá um comprometimento destes ativos para o pagamento desse empréstimo de alongamento da dívida. Ou seja, eu não reduzo efetivamente o estoque da dívida e perco patrimônio. Isso é negócio para o povo do Ceará? Na minha avaliação, não. Eu tentei essa semana, deputado Heitor, aprovar uma emenda à LDO vedando a venda de ativos, a privatização, a alienação de ativos para o alongamento da dívida. A LDO coloca lá no artigo 17, salvo engano, a possibilidade de alienação de ativos para redução da dívida. Eu tentei fazer uma emenda que não houvesse alienação de ativos somente para o alongamento da dívida, porque não tem sentido, deputado Heitor. Eu pegar patrimônio do povo do Ceará, vender e continuar com o mesmo estoque da dívida. Eu vendi patrimônio para alongar a dívida. Do ponto de vista do fluxo de caixa, eu melhorei naquele ano. Mas do ponto de vista do interesse do Estado do Ceará no longo prazo, eu perdi patrimônio. Ou seja, se vende hoje um patrimônio para melhorar o fluxo de caixa, não se reduz o efetivo estoque da dívida e se alonga a dívida, lá na frente eu vou ter o mesmo estoque da dívida e menos patrimônio. É o que está escrito aqui, no finalzinho do artigo 2º, bem como outras garantias de direito admitidas. Nenhum de nós faria isso com o nosso patrimônio. Você não venderia uma casa simplesmente para alongar o perfil da sua dívida, para manter o mesmo estoque que você tem da dívida. Isso não é razoável. Portanto, eu queria aqui, sobretudo, dizer que nos faltam elementos razoáveis para aprovarmos esse empréstimo de 1.150 bilhões de reais. Não temos garantias que não vai haver alienação de imóveis, não sabemos qual é a taxa de juros e outras cláusulas desse empréstimo. Portanto, não me parece razoável. O ideal seria que, inclusive, deputado líder, se houvesse aqui da casa um trâmite mais razoável das mensagens como essa, nós deveríamos ter aprovado um requerimento meu que está dormitando, destacado há um certo
está dormitando um requerimento meu, exatamente perguntando as garantias e a taxa de juros. Eu ouço o deputado Evandro. O deputado Evandro está agora numa... Deputado Evandro? Bem, eu concluo então, deputado, porque o deputado Evandro está no outro compromisso, mas agora, pronto, ouço agora o deputado Evandro, que ele, por gentileza, me esclarecesse todos os 3 pontos que eu levantei aqui. Por favor. Deputado, infelizmente não tem como dar então, eu lamento muito. Esse tempo, porque eu E o deputado Evandro, ele pode se inscrever. Parece concluir, tudo bem, ok? Deputado, é o seguinte, a liderança do governo, ela deve, sobretudo, esclarecer a sociedade, em especial os parlamentares, quando eles questionam. Eu tenho um trato. Bem, se a liderança do governo trabalha de forma monárquica, eu particularmente trabalho de forma republicana.